Fala cabeção, eu sou o tio Richard, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa playlist ela é dedicada a você que durante muito tempo guardou no seu coraçãozinho um lugar muito especial, um trauma, uma angústia com relação ao conteúdo cálculos químicos. Talvez você seja um daqueles que façam a afirmação: eu detesto química, não gosto de química, química não é para mim, não aprendo química. Veja, eu acredito na frase que diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece e que a gente nunca esquece daquilo que a gente ama. Então, quer amar a química? Primeiro passo, conhecer a química. Essa é a função desse canal do YouTube, pessoal. Fazer com que o aluno conheça a química. Conhecendo a química, ele passar a amá-la. E amando, nunca mais esqueça dela. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo. Cálculos químicos, tudo parte de um mol. E o que é um mol, turma? Mol é uma palavra que expressa quantidade, assim como dúzia, como século, como quinzena. Então, mol expressa quantidade. E qual é a quantidade expressa por um mol? Veja, pessoal, um mol de moléculas, um mol de átomos, um mol de íons, um mol de piolho na sua cabeça. Veja, um mol tem sempre 6,022 vezes 10 elevado a 23. É a famosa constante de Avogadro. Qual é a boa notícia para você, pessoal? Na maioria dos vestibulares, na maioria das questões de cálculos químicos, nós só precisamos usar 6 vezes 10 a 23. Nós vamos dispensar essas casas decimais, os 0,022. Então, nas nossas questões, nós vamos usar apenas 6 vezes 10 a 23. Pensa comigo, se um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos, 2 mols, pessoal, 2 mols teria o dobro, 12 vezes 10 a 23. Meio mol teria a metade, 3 vezes 10 a 23. E assim por diante. Tudo partindo sempre de quê, pessoal? De um mol. Essa é a famosa constante de Avogadro. É a quantidade de partículas existentes na grandeza mol. Vale ressaltar, pessoal, que esse número é tão exageradamente grande, é um número de uma ordem de grandeza tão exagerada que só pode ser utilizado para coisas pequenas, como átomos, como moléculas, como íons. Não há nada aí ao seu redor, nesse momento que você está assistindo a essa aula, onde você poderia aplicar essa quantidade aqui. Então, é uma quantidade que só se aplica a coisas exageradamente pequenas, como átomos, como moléculas e como íons. Tudo bem? Vamos seguir. Outra parte das questões de cálculos químicos, e essa eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é a que mais se repete nas questões dos vestibulares, é a massa de um mol de moléculas, é a massa de um mol de partículas. Essa massa, pessoal, nós chamamos de massa molar. O que é a massa molar? Ora, é a massa de um mol e ela é expressa em gramas da substância, em gramas da espécie química, por mol dessa espécie química. Então, gramas por mol é a unidade da massa molar. Qual é a boa notícia da massa molar no vestibular, pessoal? A massa molar tem que ser dada. Ou é dada a massa de cada átomo, e aí nós vamos fazer a soma e darmos a massa da molécula, ou é dado já a massa molar calculada. Por exemplo, nas questões do Enem, ele costuma já dar a massa molar calculada. Então, veja, um exemplo. A molécula de água, pessoal, muito conhecida nossa.
Como é que nós vamos fazer a massa de 1 mol de moléculas de água? Você não precisa saber decorado, a questão vai te dizer que a massa do hidrogênio é 1 e que a massa do oxigênio é 16. Tem que ser dado na questão, tá, pessoal? Veja, então o que é que eu vou fazer? Como na molécula de água são 2 hidrogênios, eu vou multiplicar pela quantidade. Nós temos apenas um oxigênio, eu vou multiplicar pela quantidade. Depois que multiplico a massa de cada átomo pela quantidade, é só nós somarmos 2 mais 16, a massa de 1 mol de água, pessoal, 18 gramas em cada mol. Veja como é simples. Se 1 mol de água tem 18 gramas, pessoal, 2 mols vai ter o dobro, 36 gramas. Meio mol vai ter a metade, 9 gramas. 10 mols vai ter 10 vezes mais, 180 gramas. E assim por diante. Então você já está percebendo que a partir da grandeza mol, nós vamos simplesmente estabelecer relações diretamente proporcionais. É o dobro, é a metade, é 5 vezes mais. Se não for uma quantidade já explícita, você chama de x, arma a regra de 3 e resolve sem dificuldade. Não é verdade? E para encerrarmos essa introdução, pessoal, se esse mol ele for referente a uma substância gasosa medida nas condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão, pessoal? A temperatura do sistema será 0 graus Celsius, ou 273 kelvins, e a pressão vai ser de 1 atm. Se liga aqui para você não confundir CNTP, condições normais de temperatura e pressão, com as condições ambiente, tá, pessoal? As condições padrão. As condições ambiente, a temperatura é 25 graus. Nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Nestas condições, 1 mol de qualquer substância gasosa ocupa 22,4 litros. Veja, se 1 mol ocupa 22,4 litros, meio mol vai ocupar a metade, 11,2 litros. 10 mols vai ocupar 224 litros e assim por diante. Veja, pessoal, diante desse esquema, como você vai se comportar na resolução das questões? Observe o que está sendo dado sobre a substância e o que ele está perguntando sobre a substância. Você sempre vai encontrar relações entre mol, moléculas, massa e volume. E tudo vai correr para uma regra de 3. Tudo bem, pessoal? Então acompanhe a nossa playlist que nós vamos resolver bastantes questões com vocês a respeito de cálculos químicos. Espero vocês aqui no nosso canal e até a próxima. Valeu, cabeção!